Bom, então, o Edson mostrou para vocês ali o que seria a primeira etapa, né, o primeiro passo para fazer a análise da prestação de contas, que é a consulta das informações no CIGEF. E ali, dentre aquelas consultas que a gente faz, uma das coisas que a gente identifica é o plano de trabalho, né? E agora eu vou passar com vocês, campo por campo, desse plano de trabalho, para mostrar onde estão as informações importantes que vocês têm que prestar atenção. O Edson mostrou para vocês o plano de trabalho nas telas, né, nas abas ali do CIGEF. Eu trouxe para vocês aqui os campos, como eles aparecem quando a gente imprime esse relatório do plano de trabalho, né? Então, a gente tem ali um primeiro campo de identificação, onde aparecem todos os dados da transferência, né, do proponente, o número da transferência, as datas importantes. E daqui é importante frisar que aqui no plano de trabalho aparece ali uma data de início de execução, que, na verdade, não necessariamente coincide com a data do início da vigência do instrumento, né? Essa data de início de execução é a data que estava prevista para o início da execução, quando o Estado estava firmando um acordo com o parceiro. Mas a data de início de vigência efetiva é a data da publicação da parceria, do instrumento. E essa data não aparece no plano de trabalho, ela só aparece naquela tela inicial lá que o Edson mostrou para vocês. Então, quando vocês forem fazer aquela verificação que a Larissa já comentou, eu comentei hoje também, que as despesas não podem acontecer antes do início da vigência do instrumento, é lá no CIGEF que vocês vão olhar. Não é essa data aqui de início de execução que aparece no plano de trabalho, tá? Depois a gente tem o campo da descrição da parceria, onde a gente vai ter todas as informações ali do que é o objeto, quais os resultados esperados, a descrição da realidade, a realidade do anterior ao início da parceria, né? É o que se pretende mudar, os atendimentos, que aqui nesse caso é um exemplo de um convênio da saúde, então eles colocam ali a quantidade de atendimentos que aquele hospital costuma fazer, para demonstrar que esse objeto que eles estão pretendendo executar é coerente com as atividades deles e que eles têm capacidade técnica para executar isso, né? Aí tem o campo de interveniente, nesse caso aqui não tinha interveniente, mas o interveniente é uma pessoa jurídica, normalmente, né? Normalmente um ente público, ou a gente teve um caso uns anos atrás, do Fundan, eu acho, que o BRDE era interveniente, ele era um banco contratado para fazer os laudos de engenharia das obras que eram conveniadas, né? Então ele entraria aqui como interveniente, ele atua em nome próprio para executar normalmente uma etapa de fiscalização da parceria. Daí a gente tem o campo dos recursos, né? Que daí vai vir o valor global, valor da contrapartida, valor do repasse. E daí, se tiver contrapartida financeira, em bens e serviços, vem separadinho ali os valores. Os demais recursos, que a Larissa explicou para vocês, que é quando tem recursos de outras fontes, né? E que não se misturam com os recursos do convênio, né? Esses demais recursos é um recurso que pode... ele não é utilizado exatamente na execução dos itens previstos lá no plano de trabalho, né? Ele tem relação com a execução do objeto, mas ele é financiado por uma outra fonte, né? Pode ser o governo federal, por exemplo, pode ser recursos de doações que eles venham a receber, mas eles não têm obrigação de prestar contas desses recursos com tantos detalhes quanto eles têm a obrigação de prestar contas dos recursos do repasse e da contrapartida. E temos também o campo das metas. Esse das metas é muito importante, depois lá na avaliação da prestação de contas final, né, para a gente verificar o cumprimento do objeto propriamente dito, né, se o convênio, se o instrumento atingiu a finalidade. A gente tem que se valer muito do que está previsto ali como meta para parceria. A gente tem também o campo das despesas, então é discriminado, né, despesa por despesa, onde é que eles pretendem utilizar o recurso. E
E daí aqui, nesse campo, quando eles fazem alterações, né, quando eles fazem apostilamentos ou termos aditivos, ali no final, quando vocês forem fazer a análise da prestação de contas e vocês fizerem o download ali do plano de trabalho, se teve algum apostilamento ou algum termo aditivo, esse campo de despesas ele já vem atualizado. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar em olhar lá especificamente na funcionalidade de alterações, porque o plano de trabalho já aparece atualizado. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes no processo já vai ter a impressão de um plano de trabalho, que pode ser antiga. Né? Então, vocês têm que dar uma olhada no plano de trabalho atual, que está cadastrado lá, para ver se confere com o que vocês têm dentro do processo, para não correr o risco de, né, eventualmente, gozar uma despesa que não estava prevista no campo de trabalho, quando na verdade teve uma alteração e o plano de trabalho atualizado tem essa alteração prevista. Então, sempre buscar um plano de trabalho atualizado antes de fazer a análise da prestação de contas, para na hora de fazer a conciliação, né, das despesas dos dispêndios com as despesas, a gente não errar nesse sentido. Aí, depois disso, a gente vai para a terceira etapa, consultar o processo no SGPE. Né? A Larissa falou ontem, já reforçou hoje, que a prestação de contas ela é feita em duas etapas, né? Que é a prestação de informações dentro do sistema, dentro do CIGEF, que os beneficiários fazem lá no CIGEF Web, e a apresentação de documentos, que são entregues para o núcleo, e o núcleo coloca esses documentos dentro do processo no SGPE. Lembrando que, mesmo que ele faça uma prestação de contas completa no CIGEF, se ele não apresenta os documentos, a gente considera que essas contas não foram entregues e ele está numa situação de omissão. Tá? Então, assim, as duas etapas, elas são indispensáveis. Fazer uma com muita perfeição não dispensa a outra. Né? Da mesma forma, se ele entregar todos os documentos, mas não apresentar as informações do CIGEF, a gente também considera que ele está omisso no dever de prestar contas. Então, ali no processo SGPE, vocês vão abrir, daí vai ter todos os documentos ali, né? Balancete, extrato da conta corrente, da conta aplicação, os comprovantes de despesas, as notas fiscais e todos os outros documentos que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ver a lista. Daí, vocês já estão acostumados a ver isso, a gente sabe que tem processos que são super organizados, que é fácil de encontrar os documentos, e tem processos assim que é um Deus nos acuda, né, que dá um trabalho danado para a gente conseguir identificar os documentos e localizar tudo. Então, o trabalho de vocês não é mole, não. Né? Bom, daí, tendo todas essas informações em mão, né, as do CIGEF, as do processo, a gente vai começar a fazer as conciliações, né? A conciliação bancária é um processo de comparação das movimentações financeiras e os registros no CIGEF, né? E no extrato bancário. E ela serve para a gente verificar a consistência das informações financeiras. Deu lá pro final o negócio. Ela tá aí. Eu tô na tela 24. Eu vi. Começou sozinho. Fazer essa conciliação vai auxiliar a gente a identificar se tudo foi devidamente registrado e a identificar eventuais inconsistências que possam existir no processo, né? Então, aqui a primeira conciliação que a gente recomenda que vocês façam é a do plano de trabalho com o balancete. Eu trouxe uns exemplos ali, né? Então, o primeiro retângulo, que é mais gordinho e mais curtinho, ele é como a despesa aparece no plano de trabalho, e o de baixo, mais compridinho, é como ela vai aparecer no balancete, né? Então, no primeiro exemplo ali, a gente tem que ele previu no plano de trabalho despesa com energia elétrica, no valor de 39.163, e lá no balancete ele registrou uma despesa com da Celesc, que a gente sabe que é a nossa distribuidora de energia elétrica, no valor de 39.552. O valor é um pouquinho diferente, né? Tem uma diferença ali de quase R$400, que não é problema, né? Dentro de uma despesa ali de 39 mil, uma diferença de R$400 não é problema.
até porque a gente sabe que a conta de luz é uma conta que é uma despesa que é variável, né? Mês a mês, conforme bandeira verde, amarela, vermelha, a nossa conta de luz vem um valor mais alto ou mais baixo, então essa variação é totalmente aceitável, né? Ô, Tati, e é essa conciliação que aquele relatório também faz agora, né? Isso, exatamente. Aquele relatório que é a novidade, né, que eles mostraram para vocês, ele vai auxiliar a fazer essa conciliação, né? Que antes você tinha que pegar os dois documentos e ficar olhando um por um, agora a gente já tem isso lá no relatório. O relatório, assim, ele não dispensa a verificação de despesa por despesa, ele serve muito mais como um alerta, né? Quando a gente identifica lá que uma despesa foi realizada num valor muito abaixo ou muito acima do que estava previsto, ou num quantitativo muito abaixo ou muito acima do que estava previsto, isso vai servir de alerta para a gente, para quais despesas que a gente tem que olhar com mais cuidado na hora de fazer a análise da prestação de contas. Mas a gente continua tendo que ir lá no balancete e no extrato bancário para verificar se a informação que ele prestou, se ela é verídica. Né? Então, olhar só o relatório não é o suficiente. O relatório é uma ferramenta que nos auxilia na análise, mas ela não exclui a necessidade de fazer outras verificações. Fala, Tânia. A Tatiana tem razão, porque... Ali, ó. A Tatiana tem razão quando ela diz que o relatório seria só o norte para vocês, na medida que, se existir no plano de trabalho uma determinada despesa, que nós vamos chamar aqui de energia elétrica, e a pessoa teve tarifas bancárias e foi descontado na conta, e ela vir lá e atrelar essa despesa de tarifa na conta da energia elétrica prevista, o sistema aceita. Então, justo o relatório é só um norte, tem que ficar em cima da documentação apresentada e do extrato. O extrato é muito bom para ir checando onde foi o dinheiro. Obrigada, Tânia. A gente tem ali uma segunda despesa prevista de tarifa de coleta de lixo, de R$15 mil. E no balancete a gente vê ali ambiental, limpeza urbana e saneamento. Quando a gente vai olhar ali a nota fiscal, todos os documentos que acompanharam essa despesa, a gente consegue identificar claramente que é uma despesa de coleta de lixo. E nesse caso é um contrato, né? Então o valor que estava previsto ali no plano de trabalho é exatamente o valor que eles pagaram quando realizaram a despesa. Pode passar. E aí, né, Tati, também é uma outra coisa que tem que ser observado. Lembra que a gente falou ontem que quando a pessoa vai prestar conta, só vem os itens aprovados. Até a gente deu aquele exemplo da mesa, da cadeira e da televisão, mas ele comprou a televisão. E aí, o que ele pode fazer? Prestar contas na mesa ou na cadeira, porque ele não vai ter o item televisão. Né? Então, ele vai prestar contas em algum item que está ali e anota que não vai bater. Então, por isso que também tem que fazer essa conciliação, porque de repente você vai ver ali, olha, ele colocou ali no que comprou mesa, cadeira, mas na verdade a nota veio de televisão. Né? Então, por isso que essa verificação tem que ser feita, porque quando eles gastam fora do plano de trabalho, eles vão dar um jeito de prestar contas, né? E a nota fiscal vai vir com um item diferente do que estava no plano de trabalho. Aí, o próximo item desse nosso exemplo era uma despesa prevista de R$ 9.734 para a prestação de serviço de engenharia clínica. Engenharia clínica é manutenção de equipamento hospitalar, tá? Manutenção de máquinas de raio-x, de equipamentos de hemodiálise, enfim, equipamentos hospitalares. E daí, quando a gente foi olhar lá o balancete, a gente observou que ele fez o lançamento dessa despesa 6 vezes, né? E ele só tinha previsto uma vez no plano de trabalho. Então, essa é uma situação que o relatório vai ajudar vocês, né? Porque essa discrepância entre a quantidade e o valor previsto no plano de trabalho e a quantidade e o valor efetivamente realizado na execução do convênio são muito discrepantes. Então, isso vai aparecer lá para vocês no relatório, e vocês vão poder vir aqui na prestação de contas e conferir que ele realmente realizou essa despesa
de uma forma completamente diferente da que estava prevista no plano de trabalho. Nesse caso aqui, vocês teriam que gozar 5 dessas despesas, né? Como ele só previu uma no plano de trabalho, as outras 5 que ele executou sem autorização, a gente teria que gozar. Nesse caso aqui, ó, como é uma despesa que estava prevista, antes de realizar as despesas, ele poderia ter feito um apostilamento na transferência para remanejar um recurso de alguma outra despesa que ele não fosse executar para essa despesa e ficaria tudo bem, mas ele não fez. Né? Ele usou o dinheiro do jeito que ele bem entendeu e daí agora o correto nessa situação aqui seria gozar essa despesa. E por que tem que gozar essa despesa? Porque se ele gastou mais dinheiro do que estava previsto num determinado item, certamente faltou recurso para algum outro item que estava previsto. Então ele não atingiu de forma completa as metas que estavam previstas, não concluiu a execução do objeto da forma como estava previsto. E pode até ter prejudicado a funcionalidade, né? Isso que também tem que ser verificado. Sim, que a gente conversou ontem. Exatamente. Aqui o próximo exemplo é justamente isso. Na mesma prestação de contas, a gente vê ali que ele tinha uma despesa prevista de R$35 mil com serviço de fisioterapia e ele só gastou R$9 mil com fisioterapia. Então tem gente que estava precisando de fisioterapia que continuou precisando, porque ele gastou o recurso com outra situação, né? Com outra despesa. Aqui uma outra forma, né, como a despesa pode aparecer ali para vocês. Era uma despesa com prestação de serviço de radiologia e havia necessidade de retenção de tributos dessa nota fiscal, né? Então, ele tinha ali uma despesa prevista de R$53.080 no plano de trabalho. E daí a gente vê que o valor da nota fiscal, que é o primeiro valor que aparece ali, R$53.080, é o valor da nota fiscal, está correto. Só que o valor que ele efetivamente pagou para o fornecedor foi de R$49.815 e ele teve que fazer 2 recolhimentos ali para o Ministério da Fazenda. Um é contribuição social sobre o lucro líquido e o outro acho que era INSS ou imposto de renda, não lembro exatamente. Mas enfim, eram 2 tributos federais que ele teve que fazer o recolhimento, e daí ali no balancete, né, quando ele faz a informação dos dispêndios, ele tem que colocar pagamento por pagamento, e daí aparecem as retenções destacadas, mas está tudo certo, o valor da nota confere o valor do serviço. Daí, a próxima conciliação é o balancete, né, que são as informações financeiras que ele informa, tanto os ingressos quanto os dispêndios, e o extrato bancário. Então, ali para cada despesa que ele informa na nota fiscal, tem que corresponder uma movimentação financeira lá no extrato bancário. Aqui a gente vê que ele fez o lançamento daquelas 6 notas fiscais, né, de serviço de engenharia clínica para a empresa Sony Hospitalar. Mas ele realizou um único pagamento, mas daí a gente consegue verificar que todos os valores que ele declarou de pagamento lá para a Sony Hospitalar, eles somados dão aqueles R$58 mil. Eu não sei se vocês conseguem enxergar os números, mas enfim, vocês vão ver o coloridinho ali, é para vocês verem que tem que ter correspondência, né? Entre o que eles declaram no balancete e o que a gente consegue verificar ali no extrato bancário. Pois não. Aqui. E aí, microfone pra lá, né? Pra lá e pra cá. Na tela anterior, será que pode voltar só para eu... Volta, Edson, para... Essa? Isso. Como é que eu sei que ali, material serviço, prestação de serviços médicos de radiologia? Porque são 2 telas que vão estar em lugares distintos, né? Sim. Tá. Como é que eu sei que aquela primeira se refere à segunda só com o nome ali, LS Soluções Serviços de Gestão, que se refere a realmente... a descrição da nota fiscal. Tá. Você olha outra tela daí. É um documento. Não só pelo valor, porque ali o valor pode ser diferente. Sim. Tá. Você tem que olhar a descrição do serviço na nota fiscal, daí você consegue identificar que essa LSL Soluções e Serviços de Gestão é a empresa que prestava serviços médicos de radiologia. Entendi, obrigada.
Nesse caso específico, eram profissionais de radiologia que a empresa colocava à disposição do hospital, né? O hospital tinha o equipamento e essa empresa colocava profissionais de radiologia lá à disposição para realizar os exames. E daí até assim, já que falamos disso, né, nos documentos comprobatórios aí, além da nota fiscal, a empresa apresentava também, e precisa apresentar, um relatório das escalas dos profissionais que ficavam à disposição, né? E um relatório de uma pessoa do hospital atestando que aquelas pessoas realmente estavam à disposição, estavam lá trabalhando nos horários conforme previsto na escala que a empresa forneceu. Isso tudo para a gente poder validar, né, a legitimidade dessa nota fiscal. Pois é. Ricardo, mais uma pergunta. Só para ficar um pouquinho mais claro, acho que está desligado, só apertar o botãozinho ali. Só para ficar um pouquinho mais claro. Eu não fiz nunca prestação de contas, né, mas já trabalhei com CIGEF. Só uma dúvida, quando a gente receber, eu não tive acesso a nenhum processo, a gente vai receber o número do processo do SGPE, isso aí a gente vai abrir junto com o CIGEF e começar a comparação, é isso? Então, o ideal é que vocês tenham pelo menos duas telas para trabalhar, né? Uma para deixar o CIGEF aberto e outra para deixar o SGPE aberto para você fazer a verificação dos documentos. Em alguns momentos, o processo ali, ele de fato é onde vai estar apresentado os itens, né? Então, ele vai estar um pouco mais correto que o CIGEF, mas no plano de trabalho, o CIGEF é o mais confiável, é só para Assim, o plano de trabalho ele é feito no CIGEF. Ele já é no CIGEF? Ele é. Só para facilitar a visualização, a gente recomenda que faça a impressão do documento. Entendi. Ou não, se tu achar que é mais fácil ficar consultando as despesas nas abas lá do próprio CIGEF, aí é como tu vai te adaptar com o trabalho, tá? Então, teoricamente, a gente começa por ele. Assim, quando eu pego esses exemplos para trazer para vocês, eu fico com as minhas duas telas e eu ainda imprimo um monte de papel que eu deixo em cima da mesa para ficar olhando tudo ao mesmo tempo, sabe? Se vocês tivessem umas 4 telas cada um, assim, ia ser o ideal, sabe? Vai ser o inferno. Só isso, não sei. Sim, a Larissa lembrou que os instrumentos que vocês fizerem a análise no módulo situação credor, né, que são os que estão cadastrados lá no transferência e registro, essa análise toda, ela é feita só no SGPE, ela é só documental, e você registra o resultado da análise no sistema. Aqui no módulo transferências, você tem ali dispêndio por dispêndio para ir fazendo a avaliação e registrando a diligência que você precisa que seja feita. E lá no registro, não. No registro você registra só a conclusão da tua análise, né? Se você precisa fazer uma diligência, por exemplo, você faz um ofício e encaminha para o beneficiário. E aqui no transferências, você cadastra a diligência no próprio sistema e quando você conclui a análise, ela vai por e-mail para o beneficiário, por e-mail cadastrado lá no sistema, que pode estar atualizado ou não. Mas esse é outro ponto. Também é legal falar que a gente já está operacionalizando e-mails que acabam iniciando de prestação de contas. Sim, nos casos de omissão de prestação de contas, a gente está promovendo uma alteração no sistema, uma melhoria no sistema, que a hora que vence o prazo para a apresentação da prestação de contas, o sistema já vai automaticamente notificar o beneficiário de que ele está atrasado nessa análise, né? E essa notificação já é o início das providências administrativas para depois a gente conseguir instaurar a tomada de contas especial, se ele permanecer na omissão, né? Isso. Então, daí, seguindo, né, a gente vai vendo ali, pode ir avançando devagarzinho. Ali os coloridinhos, né, para cada despesa cadastrada no balancete, corresponde uma movimentação financeira que a gente verifica ali no extrato bancário. Só de ir mais um pouquinho, vai indo devagarzinho, mais uma. Isso, aí para. Daí a última
Lá em cima, ó, o último coloridinho ali, que é o roxinho que o Edson mostrou, é o repasse, né? É o ingresso. Então, a gente verifica ali no balancete que o ingresso foi no dia 3 de outubro. E daí, quando a gente olha ali no extrato bancário, a gente vê que teve um ingresso no mesmo valor, né? De R$200 mil, no dia 17 de dezembro. E daí você fica pensando assim, mas como, né? Se no balancete apareceu um ingresso de R$200 mil no dia 3 de outubro, e a informação do valor do repasse ela é automática, né? No momento que o Estado faz a ordem bancária e esse dinheiro vai lá para a conta da parceria, essa informação vai automaticamente para o balancete. Como é que lá no extrato bancário aparece um outro ingresso de R$200 mil numa data completamente diferente? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ficar atento, que é aí que a gente pega as safadezas, né? Aí a gente vê que pode avançar mais um. Eu destaquei ali a diferença na data. Eu destaquei ali a diferença na data. Daí quando a gente vai olhar o extrato bancário de todo o período, e é importante que eles apresentem o extrato bancário de todo o período, não só do período em que foram realizados os pagamentos, a gente verifica ali que no dia 3 de outubro ele recebeu o recurso do Estado, e no dia 22 de outubro ele retirou todo o dinheiro da conta. Ele retirou os R$200 mil da conta, ficou com esse dinheiro fora da conta do convênio, e no dia 17 de dezembro ele devolveu o recurso para a conta do convênio, e daí depois, no extrato que a gente tinha ali no slide anterior, a gente vê que no dia 18 de dezembro, né, um dia depois que ele devolveu o recurso para a conta, ele pagou todas as despesas da parceria. Não pode, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a apuração do rendimento da aplicação financeira, porque o problema dele retirar o recurso da conta, primeiro que não pode, porque o decreto diz que não pode e não devia fazer, né? E segundo é que esse dinheiro ele ficou quase 2 meses que ele deveria estar aplicado, devia estar rendendo, né? E ele não rendeu. Isso caracteriza um dano ao erário, né? Porque esse recurso proveniente da aplicação financeira, ele geraria um saldo ao final que deveria ser devolvido para o Estado. E como o dinheiro não estava na conta para ficar rendendo, ele não gerou esse saldo, né? E daí a gente vê o extrato da aplicação financeira, a gente vê que ele declarou, né, um ingresso de rendimento de aplicação financeira de R$395, mas a gente verifica ali nos 2 extratos do meio ali, né, que são os meses em que o recurso ficou fora da conta, que o rendimento líquido ali em novembro foi de R$1,37 e depois em dezembro de R$4,17, quando, na verdade, eu fiz o cálculo disso, eu vou mostrar mais para frente para vocês, o valor total do rendimento dá mais de R$2.000, e ele só tinha ali para declarar 395. Então, além das despesas que ele fez fora do que estava previsto no plano de trabalho, que a gente vai ter que glosar, nesse caso aqui ele ainda vai ter que restituir ao erário esse dinheiro referente a um dano ao erário, né, que ele causou porque deixou de fazer a aplicação financeira.